Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo à nossa live da família. Como já anunciamos anteriormente, no mês de julho nós vamos estar somente com lives da família. Lives, cada uma delas com um tema específico, que com certeza vai abençoar a sua vida. Com certeza vai ser imperdível. Se eu fosse você, eu não ficava de fora. E eu sei que esse tema de família não é muito pregado nas igrejas, então você não pode perder essa oportunidade de aprender mais qual é a posição da Bíblia, como Deus pensa a respeito de casamento, de relacionamento. Então essas lives elas vão ser poderosas, sem contar que nós vamos estar contando com pessoas especiais que vão acrescentar muito a essas lives. É verdade, hoje a gente vai estar com um casal muito próximo nosso, né? A Bíblia diz a amigo mais chegado do que irmãos. E esse casal e família, né, que a gente tanto considera, para nossas lives nós vamos estar sempre compartilhando com pessoas realmente que têm uma vida aprovada, né, está aí desenvolvendo sua vida familiar, sucesso em áreas específicas, onde nós vamos estar com cada um deles, né? Hoje nós vamos estar com Jorge e com Valdenice, né? Celere. Eu brinco com ele que é acelera, Acelera. né? E eles vão estar com a gente. Então você que está entrando aí, né, você pode ir já convidando outras pessoas. Eu quero dar aqui um alô a algumas pessoas que entraram agora. O fone não está Juscelio. funcionando não. Tá não? Não estou ouvindo por ele. Tá. Paula, Rafael, Lucas, Jorge já está por aí, João Paulo, enfim, sejam muito bem-vindos, né? Vai ser uma live muito boa. Eu quero te adiantar as nossas próximas lives. Nós vamos estar com várias famílias, né? E alguns dos temas que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre criação de filhos, nós vamos falar sobre comunicação, que é uma área, né, que tem sido um dos fatores que é motivo de separação. Nós vamos ter uma live falando sobre família. Nós vamos ter outra live falando sobre amargura, falta de perdão, né? Tem casais que estão vivendo aí sem perdoar, amargurado, né? Mal posicionado dentro de casa, e a família está acompanhando os filhos. E nós vamos tratar também sobre isso aí. Nós vamos falar sobre harmonia conjugal, casamento, novo casamento e divórcio, né? Existem aí muitos pensamentos sobre esses três aspectos, né? O casamento a maioria normalmente já sabe, mas quando se fala sobre separação, né, novo casamento, então a gente vai estar falando sobre esses assuntos também. Então sejam muito bem-vindos vocês. Eu vou estar aqui agora convidando Jorge e Valdenice, né? Eles já estão por aqui, deixa eu convidar eles. E enquanto eles vão entrando, quero que você possa ir convidando outras pessoas, né? Compartilha o aviãozinho aí embaixo, né, com outras pessoas. Falar sobre família sempre é algo que a gente sabe a necessidade que todas as pessoas têm, né, de família. Eu acredito que você deva conhecer alguém que possa ser tocado, ministrado, né, acrescentado essa noite com essa live da família. Amém? Então eu queria apresentar a vocês aí Jorge e Valdenice, esse casal top das galáxias que estão aí conosco. Opa, opa. Isso, e Ei, nós queríamos gente. que vocês começassem se apresentando, falando o nome de vocês, quanto tempo vocês estão juntos, quantos filhos vocês têm, onde vocês moram, qual é a profissão de vocês, para o pessoal conhecer bem vocês, depois a gente continuar. Bom, eu me chamo Valdenice, nós estamos casados vai fazer 23 anos, em dezembro, e estamos juntos entre namoro, noivado e casamento há 30 anos. Meu Deus. Nós temos, nós temos 3 filhos, temos a Eduarda, a nossa primogênita, que tem 20 anos, temos a Carla, que tem 20 anos também, foi um presente que Deus nos deu, e temos o Gustavo, que tem 18 anos. Nós moramos em Campo Grande, eu sou psicóloga, e nós servimos a Deus na Igreja Verbo da Vida Vila Glória, aqui em Campo Grande. Eu tenho 44 anos, fiz no dia 28 de junho agora, próximo passado. Coisa Tá linda. fresquinho ainda, né? Estou analista de sistema, sou funcionário público, e a gente tem essa família linda aqui, a gente está junto faz 30 anos, e graças a Deus, bem vividos, e a gente pode dizer que é sempre melhorando. Hoje a gente está melhor do que ontem, e graças a Deus por poder compartilhar com vocês sobre família, sobre casamento, e sobre uma vida de graça e de favor de Deus, juntos, né? Eu e ela, nós temos um favor de estarmos juntos,
Foi uma graça e um favor de Deus. Eu estou vendo vocês falarem de um monte de temas que vocês vão tocar aí. Meu Deus, hein? Glória a Deus, vocês vão fazer um descapetamento santo, aleluia, abalar mesmo, porque precisa falar que família é o primeiro ministério. Se você perder a família, você perdeu tudo, meu amado que está assistindo. Então, escolha bem, case bem, até que a morte separe e viva no favor de Deus. Amém? Amém. Amo esse casal que está aqui com a gente, Lodone e Marivânia. São um casal que nos inspira. Estou vindo de um lugar agora, quero mandar um abraço, né? Falando assim, manda um abraço para ele, pastor Josimar e Cris, e Elvis e Ruth. Falar, manda um abraço para eles. Um E eu falei abraço, assim, pastor vai ser Josimar. Um dado. abraço, Cris. Amém. Então, quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão com a gente. Pastor Deda, lá de Caruaru, Clara, Elisa, Meleca, Fernanda. Enfim, um monte de gente aí entrando. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Como eu falei, hoje a live, né? Como você falou, Jorge, né? A importância que tem a família. Escolhemos hoje um tema para poder conversar um pouco com vocês, deixar um pouquinho vocês falando e também abrir para perguntas, né? Você que está nos acompanhando aí, de repente vocês têm uma pergunta para fazer. Quero te motivar a você poder fazer na caixinha de pergunta embaixo, né, a tua pergunta, né, do assunto que a gente vai falar. Hoje nós vamos estar falando sobre a base fundamental de toda a sociedade, que é a família, né? Então, se não tem essa estrutura, se não tem essa base, a gente sabe que o propósito que Deus estabeleceu para a humanidade, ele está comprometido, né? Então, a gente convidou esse casal aí para estar compartilhando com a gente sobre esse assunto, né, Marivânia? Isso. O tema é família, a base fundamental da sociedade. Todo mundo sabe disso, né? Mas parece que as pessoas, mesmo sabendo que a família é a base da sociedade, é a base fundamental da sociedade, mesmo sabendo dessa importância, as pessoas têm se separado, as pessoas têm brigado por qualquer coisa, já têm casado com a intenção no coração de se separar. E elas não sabem que o casamento, a família, é um plano de Deus. Eu estava lendo um artigo essa semana e nesse artigo tinha a citação de uma carta escrita pelo Papa João Paulo II em 1994. Ele escreveu essa carta à família e ele dizia que a família é definida como uma comunidade de pessoas, a mais pequena célula social, como tal é uma instituição fundamental para a vida de cada sociedade. Ele falava que para que a sociedade tivesse êxito, era necessário que a família fosse o fundamento disso. Ele também citou nesse texto o que está escrito na Carta Magna do Brasil, na Constituição Federal de 1988, que dizia assim, define a família como sendo a base da sociedade, no artigo 226. E ele cita que base é a mesma coisa que fundamento, referindo-se à ideia de que a vida em sociedade deve se apoiar sobre o alicerce da família para se manter firme. Só que a maioria das pessoas não sabem é que essa ideia de família já foi criada por Deus bem lá atrás. Verdade. Não é? Aleluia. Apesar das pessoas buscarem isso, tentarem com o entendimento delas, com o pensamento delas, formar famílias, até pessoas que não deveriam querer formar família estão querendo formar família, porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas juntam duas pessoas do mesmo sexo e diz que é uma família, entendeu? E a gente sabe que a base da família está lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem e a mulher, para que eles procriassem, para que eles se transformassem numa família. A intenção de Deus era ter comunhão com esse homem e também com essa família que esse homem fosse formar. Não é verdade? Então, nosso tema essa noite é falar sobre essa base, sobre esses alicerces. Eu sei que vocês já têm 30 anos juntos, é um relacionamento assim bem comprido, né? Hein, Jorge? Meu Deus! E 23 anos de casamento, vocês têm base suficiente para falar muita coisa sobre essa instituição que as pessoas têm falado que está falida. Amém. Então, eu queria deixar vocês à vontade, né, para iniciar aí. E aí, mais na frente, a gente vai fazendo algumas perguntas e a gente vai interagindo. Primeiro, dizer quem que a gente é. Nós somos cristãos, nós acreditamos na família tradicional, formada pelo homem e pela mulher.
nós temos na palavra de Deus como regra de fé e prática para as nossas vidas. Talvez você que esteja assistindo também, nós amamos você e que bom que você está aqui para ouvir as verdades de Deus e para você ouvir a respeito de família. A nossa Constituição ela vai ampliar um pouco essa visão de família e até mesmo os pensamentos, tanto da psicologia e tanto da filosofia também, vão fazer várias ampliações. Mas isso todo mundo sabe, Tá bem isso ruim, está à sabe? disposição no Google, isso está aí para todo mundo ouvir. Nós acreditamos no façamos o homem, nós acreditamos que Deus tirou do homem também aquela ajudadora, a mulher, nós acreditamos nisso. Ei, é possível viver nos dias de hoje, crendo na palavra, como base também. Porque se nós temos a família como base da sociedade, nós temos a palavra como rocha firme, para que tudo seja edificado sobre essa rocha, para que a gente possa escutar bem essas palavras e a gente manter o nosso lar, lugar de amor e respeito bem firmado. Então, se nós chegamos até aqui, foi porque nós estamos firmados na rocha. Não vamos dizer para vocês que não houve tempestade, que não houve vento muito forte, mas, ei, sabe, construir sobre a rocha leva mais tempo para furar a broca, leva mais tempo para você pegar e fazer o alicerce. Aí depois você começa a construir. Nós somos bem alicerçados e foi isso que nos ajudou em tempos de adversidade. E é uma coisa impressionante, né? Como a Marivânia disse no princípio, todo mundo sabe que a família é a base da sociedade, né? E, na verdade, isso precisa ser dito, ministrado nas igrejas o tempo todo, porque são valores que estão perdendo, têm estado perdidos, né? As pessoas acreditam na família, mas na primeira tempestade que vem, já fala, não, vamos separar, vamos acabar logo com isso de uma vez. E na verdade, se o alicerce não tiver em Cristo, né, a família é a base de tudo, é o início de tudo. Deus, desde o princípio, Deus se preocupou com a família. Tanto é que se a gente for olhar, o primeiro milagre foi num casamento. Então, Deus se importa com a família, né? E, às vezes, tem muita gente também colocando culpa em Deus de uma forma, assim, exacerbada, né? Tipo, eu faço as minhas escolhas, porque Deus não vai dar um marido para você, mulher, e nem vai dar uma esposa para você, homem. Deus não vai falar, é esse aqui. Deus deixa a gente livre para fazer as escolhas da gente. Então, se você escolher dentro da palavra, se você escolher no centro da vontade de Deus para a sua vida, se você estiver sensível para isso, pode vir toda a tempestade, toda. Né? Eu até brinco que hoje em dia, né, a gente já passou por situações muito difíceis no nosso casamento. E tem lugares que a gente chega hoje e as pessoas olham para a gente... Acho que é fantasma. Olham para a gente, nossa, vocês estão juntos. Né? E eu creio assim, que a gente só está junto. Porque o que nos une é maior do que todas as coisas. Amém. Né? Porque a gente entregou verdadeiramente a nossa vida a Cristo. Tem situações difíceis? Tem situações que tem hora que você fala, não vou dar conta? Tem sim. Mas quando você está alicerçado na palavra, quando Deus é o convidado de honra para a família, não tem como não dar certo. Não tem como essa base não ser sólida. Não tem, porque assim, família forte é igreja forte, é sociedade forte. Né? Quando a família está bem alicerçada, não tem problema. Né? Os problemas que vêm, se for enfermidade, passa por cima, se for problema financeiro, passa por cima. Mas o que difere é como eu estou, como eu estou gerindo a minha família. Né? Quem tem sido convidado de honra todos os dias? Você quer ver uma coisa? Essa época de pandemia. Antigamente você escutava assim, ó, ah, não, lá em casa ninguém tem tempo para nada. A gente mal se encontra por conta da correria do dia a dia. Hoje, por conta do isolamento social, da pandemia, dessas coisas,
as pessoas estão dentro de casa, só que elas desaprenderam a viver juntos. Então, em vez de resolver um problema, né, que deveria resolver, estamos juntos, vamos tentar viver tentar acertar, né? Não, as pessoas estão com mais problema ainda, porque não dão conta de ficar juntos, né? O que era um problema de falta de tempo. Para parar a família, parar a correria, parar tudo. E é uma das coisas que a gente precisa alinhar, é isso, espera aí, quanto tempo eu tenho ficado em casa, né? Meu serviço diminuiu a carga horária, ou por conta desse isolamento social, não posso ir para a rua, não posso passear, eu estou em casa, e aproveitar esses momentos e fazer esses concertos mesmo, sentar entre família, fazer culto doméstico, que é uma coisa que ficou ultrapassada. A igreja moderna não sabe culto doméstico. A igreja moderna não sabe que pai, mãe, os pais e mães estão orando juntos, os filhos vendo, você transmitindo a palavra. Antigamente eles adaptavam a palavra, até mesmo na festa das pessoas, para elas se lembrarem dos filhos. É um tempo que se você pai... Imagina os filhos de hoje olhando os pais no celular. Pai que não lê livro, pai que não lê a Bíblia. Verdade. Aí você quer que o filho lê o quê? Faz o quê, filhão, você que está aí do outro lado? A gente tá falando de família, mas para falar de família a gente também tem que falar de casamento. A gente tem que falar... Jesus fez um milagre no casamento, mas porque ele foi convidado para estar lá. Ele não foi de qualquer jeito. Ele foi convidado. A gente tem que prestar atenção nos detalhes que a Bíblia vai nos instruir. Se você está passando uma dificuldade no seu casamento, peça ajuda. Quem criou a família? Foi Deus. Então, peça ajuda para quem, na verdade, teve essa ideia brilhante de criar a família. Família é algo maravilhoso. Família é milagre. Por exemplo, se você trabalha na sua igreja com um pequeno grupo, ou você tem um pequeno grupo e você chama de família, é muito fácil. É minha família. E quando está tudo dando certo, está muito bom. Mas quando as coisas não vão bem, se você tem família, você volta para ela. Às vezes, se as coisas não dão certo, você volta para a família. Então, você jovem que está nos ouvindo, valoriza seu pai e sua mãe. Porque se der uma caca na sua vida e você não conseguir suportar e você precisar de ajuda, às vezes o pastor vai estar próximo, vai poder te auxiliar em algumas coisas, vai te levar, às vezes, até para a casa dele durante uns 3, 4, 5 dias. Mas, meu filho, você tem que voltar para sua casa. E casa é um lugar que se constrói. Quando a Bíblia fala que nós suportarmos uns aos outros em amor, não é isso que a Bíblia diz? Suporte, segundo meu amor. Suporte é aquela estrutura da casa que fica aqui. Se cai a esposa, cai o marido. Verdade. Se cai o marido, cai a esposa. Entenda que todo lar perde. Quando o casamento se desfaz, ou quando uma família se desfaz, ou quando um filho não dá tão certo nas coisas. Por exemplo, o que a gente mais espera dos nossos filhos é que eles, primeiramente, não se desviem da palavra, daquilo que é o melhor para Deus, de Deus, que é os filhos como herança, os filhos como algo maravilhoso, né? Que naquela época quem tinha muitos filhos era muito rico, né? Hoje se a gente tem meu Deus, um filho hoje custa 500 mil. De Maré desci, só tem 2. Gente, um filho hoje, para você fazer uma formação, mesmo você na classe C, D e E, é em torno de 200 a 300 mil reais para você ter uma formação dele. Então, a Bíblia fala a respeito de planejamento, a Bíblia fala a respeito de família, a Bíblia fala a respeito de casamento, a Bíblia fala a respeito de doença, a Bíblia fala a respeito de tantas coisas. Ei, a Bíblia, a palavra de Deus é a fonte para todas as coisas. Quando nós em algum momento nós precisamos na nossa vida, que nós estamos com fome, passando por necessidades, por alguma coisa, não de alimento. Você entenda bem, você que está aí. Quando a gente precisava ser nutrido por alguém, que de repente a gente ficou decepcionado com pessoas, o que nos alimentou foi a palavra. Quando nós tivemos sede, quando até mesmo nós estávamos secos,
secos, não entendendo que era possível que alguma coisa desse certo na nossa vida. Veio uma água que saciou a nossa fome. Amém. E é só Deus, é só a palavra, Ele é o nosso sustento. Ele tem sido o nosso sustento, de geração em geração, com os nossos filhos, com a nossa família. Hoje a gente entende que a gente pode ficar em família, para a gente poder cuidar de família. A gente só pode levar uma pessoa num lugar onde a gente já foi. Isso E mesmo. eu entendo que, de repente, você que esteja nos ouvindo, você tenha vários conceitos na sua mente, mas fique com a palavra. Fique com a palavra. Fique com a palavra. Na verdade, assim, a Bíblia, ela é um manual de fé e prática e tem todas as respostas, né? Se a gente for pensar, tudo que você precisar, você abre a Bíblia e a Bíblia te traz a resposta, né? A Bíblia nos ensina na correção dos nossos filhos. A Bíblia nos ensina sobre o amor que o homem deve ter sobre a esposa, né? Como Cristo amou a igreja. A Bíblia nos fala de uma submissão, mas uma submissão de estar na mesma missão. E não a submissão que tem sido pregada, né? Eu não posso deixar de falar isso. Nós estamos vivendo os dias de um aumento altíssimo de violência doméstica Sim. dentro dos lares. E assim, pasmem, né? Muitos lares cristãos, muito homem usando a Bíblia como justificativa pela ação, né? Tipo, não me obedeceu, não é submissa. Você está indo contra o que a Bíblia fala, né? Então, é até um desabafo para os pastores, né? Para os líderes, ficar de olho mesmo dentro da sua igreja. Às vezes está nas pessoas que você menos espera. Verdade. Que você menos espera. Não está escrito, né? E quando você vê um comportamento diferente disso, vá atrás. Apoie essa mulher. Apoie, porque tem muitas mulheres que têm se afastado da presença porque ela tem uma medida protetiva desse homem e ele vai na igreja, ele continua indo na igreja e ela não pode mais. Aí o que ela tinha, ela não tem mais, né? Ela sai no prejuízo até nisso. Então, na verdade, assim, a palavra ela é muito clara, muito clara. Você pensa uma mulher faceira, se o cara ama a mulher como Cristo amou a igreja, não tem por que a mulher não ser submissa, gente. Isso Não mesmo. tem por que ela não estar na mesma missão. Não existe probabilidade disso acontecer. O que tem acontecido é a falta da prática da palavra e não é de conhecimento. Não adianta a gente querer dizer assim, não, é que as pessoas não conhecem. Conhece a palavra sim. Tem gente que nasceu desde o ventre. Você não acha que está associado à falta de respeito de um com o outro? Sim, com certeza. Mas eu acho que tem um detalhe que precisa ser dito. As igrejas, a orientação quando há um casal, um marido que bate na mulher, é procurar uma delegacia. Não tem outra coisa. É diferente disso, pastor Lodônio. Homem que bate mulher, Lei Maria dá pena nele. E vice-versa. A lei... Porque eu acredito assim, se tem pastores aqui e você está passando a mão na cabeça, aí você fala que vai acompanhar e não acompanha, filhão, a primeira coisa você fez errado. Porque se existe legalidade para as nossas vidas, para a gente atuar, é dentro da legalidade. Então as leis estão aí, é para ser cumprida. Então a gente tem que observar isso. Por isso que a sociedade, família, a base fundamental da sociedade. A sociedade ela é regida por regras e por legislação. A igreja tem legislação, tem que ter alvará, tem tantas outras coisas. Pensa se o pastor Lodônio fica passando em sinal vermelho, aleluia, vai chegar a multa. Entendeu? Não vai aparecer um anjo. Pode passar, meu servo. Entendeu? Então existe legalidade em todas as coisas.
Ei, filho, se você come na marmita do teu pai e você não tem dinheiro para trocar nem as fraldas, é hora de você prestar atenção de onde que é a fonte das coisas. É hora de você valorizar aquelas pessoas que estão próximas de você. Talvez você esteja longe do seu pai e da sua mãe, seu pai e da sua mãe pertinho de vocês aí, e vocês não alcançam o braço. Sociedade é feita de relacionamento. O que está acontecendo hoje na nossa sociedade não é que a sociedade acabou, desbaratinou por causa de um vírus. É que a sociedade não está acostumada a viver em família e essas células serem ampliadas no mundo. A Anice disse muito bem, se a família vai bem, a igreja vai bem, a cidade, o bairro, tudo vai bem. Se você é uma família, seus vizinhos, te amam. Se você é uma boa família, você não briga dentro do carro, quando você sai, você coloca uma máscara. Isso é a família o tempo inteiro. O Lodônio e a Marivânia não conhecem? Nós somos a mesma coisa, nós somos pé rachado, mas a gente é limpinho, entendeu? Come cuscuz, a gente gosta, eu amo você, Elisa, entendeu? Você é minha remilentinha, mas o tio te ama, Belo, o tio te ama, aleluia. É isso, a primeira parte. Ainda com relação ao que vocês estavam falando, às vezes a gente vai aconselhar mulheres e elas falam pra gente da agressão que elas sofreram, só que depois elas não querem que a gente fale com o marido sobre o que ele está fazendo com ela. E nessa hora, sinceramente, saibam me ouvir e me perdoe, mas eu tenho vontade de dar outra surra nela. Porque meu Deus! Ela apanhou do marido. Marivânia, hoje... Vem conversar com a gente e não quer que a gente trate sem vergonha do marido que bateu nela. Ô Marivânia, só que hoje a lei nos ampara a denunciar. Sim. Ela te contou, independente dela querer que você denuncie ou não, a denúncia é anônima. Isso. Você pode denunciar, ele vai lá acertar. Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos num país machista. Né? Essa mulher, para ela se separar de um relacionamento, ela tem que quebrar muito paradigma. Ela tem que quebrar paradigma dentro da igreja, porque se ela for uma moça nova, bonita, as irmãs já vão olhar com a cara meio torta para ela, tá sozinha, né? Ela tem essa questão financeira. Muitas vezes esse homem, ele a impede de trabalhar para ele poder ter um controle sobre a vida dela. Isso. Para poder treinar. Então, assim, muitas vezes ela tem filho e ele ameaça de matar a família dela, de matar o filho. Então, são uma série de coisas e também a sociedade, né? Como todo mundo vai ficar sabendo, eu não quero que ninguém saiba, ou da mesma forma, ele é o pai dos meus filhos. Então, assim, a orientação é, se a pessoa falou para você, você viu, denuncie. Em briga de marido e mulher, que mete a colher, sim. Se a gente fizer a nossa parte enquanto igreja, porque isso tem acontecido dentro das igrejas com força mesmo, assim, não é pouco, não. Tem acontecido dentro das igrejas. Se a gente, enquanto igreja, se posicionar, a gente já coíbe muito desses males, sabe? E a reincidência é muito grande. A gente tem que tomar cuidado até mesmo isso com a questão dos abusadores. A gente tem que prestar atenção até quem são os professores de crianças nas nossas igrejas. A gente Sim. deve fazer uma entrevista com eles. A gente tem que observar aquelas pessoas que estão servindo na igreja, sabe? São coisas muito simples. Se estão orando, se estão lendo a Bíblia, é simples. Se estão sendo dizimista, se está cuidando da esposa, coisa simples. O apóstolo Bud, ele ia nas casas para ver como é que estava o quintal, para saber se você podia fazer parte da liderança. Verdade. Então, aí, meu amado, eu não sei que hora que você está acordando, você está lavando louça, se você está ajudando a sua esposa, se a esposa está colocando bobs na cabeça, dormindo com aquela camiseta do político ainda, que não pode mais fazer. A gente pode arrumar as coisas. É tempo de arrumar as coisas. Eu fiz, por exemplo, eu diminui o meu peso, a gente está buscando se adequar com relação à questão da alimentação aqui dentro de casa. Eu voltei a ler mais um pouco, entendeu? A gente tem conseguido a fazer nossas orações juntos no almoço, a gente tem estado mais perto. São coisas simples. Não é o outro. Ei, filho,
cuida da sua saúde, porque da tua vida todo mundo cuida. Então, se você não sabe cuidar da sua saúde, né? Quando vocês veem o pastor de vocês tirando férias com a família dele, dê graças a Deus, gente. Se alegra com isso. E se você não tira férias, os outros podem tirar férias. E se você pode levar uma pessoa para jantar, sua esposa para jantar, se alegra com isso. Mas não deu para jantar, come cachorro quente. Não deu para sair para fazer o cachorro quente, compre e faz para ela, meu amado. Compre e faz para ela. A Nice, em períodos difíceis, nossa, eu pegava aquelas florzinhas, uma florzinha amarelinha, da Maria Sem Vergonha. Uma Maria Sem Vergonha, uma florzinha pequenininha, você passava assim, eu juntava umas 4, 5, levava para ela. Era o que eu podia. Era o que eu podia fazer. Né? Mas então, fazia alguma coisa, né, Jorge? Nosso filho lá. Oi, Guga. Mas fazia alguma coisa, né? O problema é que muitos homens se apoiam no machismo para acharem que o que eles oferecem à mulher já é suficiente. E não tem nenhuma atitude como essa. Acha que se tomar uma atitude dessa, de passar e pegar uma florzinha na rua e trazer para a mulher, isso vai diminuir a masculinidade dele. E a gente sabe que o relacionamento está baseado nisso, nessas pequenas coisas. Elas demonstram muito. Ô Marivana, você quer ver uma coisa? Tem filho que nunca viu o pai se beijar? Abel beijo. Gente, você acredita nisso? Acredito, você imagina só. Os pais se beijarem. Porque não vê. Então, para e pensa, gente. Para e pensa como que vai ser a reação dessa criança que tá vendo toda a situação. A forma de carinho, a forma de amor, a forma que trata. Eu aqui, o que eu trabalho muito na minha vida chama-se paciência. Aí quando a Bíblia fala assim, o amor é paciente, eu coloco meu nome lá. O amor, o Jorge é paciente. E se você acha que só declarar é fácil, não vai viver, não. Nessa época de pandemia, pasmem vocês, eu fui pro paredão, teve votação para mim eu sair da casa. Eu voltei, olha. Então, gente, tem dia que nem a gente se aguenta. Tem dia que a gente acorda e fala assim, eu não estou me aguentando, meu Deus do céu, não me aguento. Então, esse dia é o dia da gente pensar o que está acontecendo, a gente ficar mais introvertido. Eu tenho tentado melhorar nisso e em algumas outras coisas também. Eu não sou super-homem, eu não visto cueca por cima da calça. Eu e a Valdenice, a gente tem o nosso lugar, né? O nosso lugar de... A gente chora junto, a gente se relaciona, a gente chora pelos nossos filhos. Se nós não fizermos isso, quem vai fazer? O Zé, o Mané que está andando na rua? O pedinte? Quem vai lutar pela tua família? Quem vai orar pela tua família? Porque, pare e pensa. Você quer uma igreja forte? Quem de vocês que está aqui orou pelos pastores de vocês essa semana? Agora, se você quer mudança na sua casa e nem você está orando e nem você está pedindo para Deus, claro que Deus não é um esquizofrênico para esquecer das coisas, mas você pode pedir, filho. E quando acontecer as coisas, você já pode ir agradecendo, porque às vezes a gente fica pedindo, mas a gente esquece de agradecer. Pai, obrigado, porque o meu pai, ele não está mais bebendo, eu creio ele, aleluia, sendo cheio do Espírito Santo, eu creio ele sendo embebecido por essa palavra, ele vai deixar de ser alcoólatra. Se você declarar isso, as coisas vão acontecer na sua casa. Amém. Na verdade, a gente precisa pensar que os nossos filhos são exatamente o que nós somos. Isso. Da mesma forma que nós somos criados para ser imagem e semelhança de Deus, se a gente tiver nessa identidade mesmo, eles vão ser imagem e semelhança de Deus. Amém. Se a gente estiver fora do centro da vontade de Deus, eles vão ser exatamente o que nós somos e que muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas como me irrita, né? Esse comportamento me irrita, essa fala me irrita e muitas vezes é espelho, né? Eu estou me vendo na criança, eu estou me vendo no jovem
Mas se eu estiver fora, se eu não assumir a identidade mesmo de imagem e semelhança de Deus, né? Eu tava lendo um texto e ele dizia assim, que quanto mais nós conhecemos o caráter de Deus, mais parecido com Deus a gente fica, né? Então, assim, o grande segredo é ser a cada dia mais parecido com Deus. Trazer a nossa família para o centro da vontade de Deus. E entender que os milagres acontecem todos os dias. Basta que eu busque, que eu declare, que eu corra atrás, eu vou à frente, vou declarando. Porque às vezes também as pessoas estão paradas num Jesus que curava, né? E isso não tem sido real na vida, né? Na vida das pessoas. A gente precisa todos os dias, né? Nossa família, ela precisa ser regada. Como que eu rego? Todo dia eu dou uma molhadinha de amor, uma molhadinha de respeito, uma molhadinha de paciência, né? Beija na boca. E se eu assumo bem o meu papel, e cada um, e na verdade assim também, eu penso que está muito perdido os valores, né? É um monte de homem que não assume o sacerdócio da Homem casa, frouxo. e não assume o sacerdócio, é um monte as mulheres tendo que arregaçar manga e indo para frente, é um monte de homem que não se vê na responsabilidade tanto espiritual, quanto emocional, quanto financeira da casa. Então, assim, quando os valores estão perdidos, a família perde mesmo. Né? Porque assim, eu creio que Deus é o arquiteto da família. E Deus não erra. Né? Deus não erra. Independente de como a sua família começou. Se a sua família começou certa, se a sua família começou errada, se a sua família... O que importa é que você tem Deus como suficiente salvador da sua vida. Como centro da sua família. Não tem como não dar certo. Não Val, tem como não... deixa eu te fazer uma pergunta. Existem muitas ameaças, né, que têm vinda contra as famílias, né, que é justamente para atrapalhar essa base que Deus estabeleceu, onde o amor, o relacionamento, o trato, né, tudo isso torna-se algo fundamental para uma estrutura familiar, né? O que você falaria assim sobre essas coisas que têm sido ameaças, como ideologia de gênero, casamento de pessoas do mesmo sexo, né, drogas, né? O que você, na área da psicologia, né, na área onde você atua, né, o que você poderia falar sobre essa base que tem sido comprometida, né, com essas ameaças dentro dos lares? Na verdade, Ludano, eu vejo assim que a grande maioria das situações desencadeia dentro da família. Né? Eu conheço já vivenciei várias situações onde deu problema na família, as outras coisas vão falir, sim, vão falir. E não adianta querer culpabilizar ninguém, não. Não culpabilizar ninguém, porque às vezes também as pessoas têm colocado a culpa no inimigo, quando na verdade são situações nossas, situações que a gente não faz, a gente sabe o que devia fazer e não faz, né? E o que acontece? Começa a acontecer as coisas mesmo, e aí começa a achar que tudo é normal, que tudo está certo, que não tem nada a ver, né? Na verdade, assim, eu não posso dar uma resposta para mim, e cada caso, cada situação é uma situação, né? Mas eu penso que, enquanto igreja, a gente precisa estar disponível a acolher essas pessoas, independente né? A igreja tem que se preparar para cuidar, para auxiliar, porque em alguma situação se perdeu-se aí, né? E se você, por exemplo, no campo da droga, por exemplo, a maioria, você encontra os moradores de rua e você começa a usar de droga, e você começa a conversar, a grande maioria é Ismael,
Mateus, Daniel, Daniel, tudo tem uma história de desvio, tudo tem uma história de que, eu conheci mesmo essa palavra, mas não dei conta, né? Sempre tem uma história baseada na família. Meu pai, a gente ia na igreja, e meu pai foi embora com outra pessoa, deixou a minha mãe, aí eu não vi mais sentido nas coisas. Então, assim, sempre vai ter. O som ficou ruim, acho que tocou em alguma coisa aí. Oi? O som de vocês. Dá para ouvir? Agora, melhorou. Em tudo, a família é tão importante, que em Agora. tudo. Ficou Tá bom? Tá bom? Agora sim. Que em tudo vai sobressair sobre a família, né? É só você, por exemplo, nas filas dos presídios aí, é um tanto de vozinha que está cuidando do neto que foi preso, porque o filho era usuário de droga também, morreu, foi assassinado. É uma série de histórias que tudo ela vai desencadear no seio familiar. Vai desencadear uma moça que vê o pai batendo na mãe, né, usando de violência doméstica ao extremo e tudo, e correndo com a família e tudo. Qual o nível de interesse nessa pessoa em ter um homem do lado que ela vai associar? O cara, é o pai dela. Ela vai fazer essa associação muito, muito, tipo assim, eu não quero isso para minha vida. Um rapaz que está dentro da casa e aí vê o pai fazendo tudo isso e a mãe sendo a forte da história. Quem que eu vou, né? O que eu quero? Com quem eu quero? E eu não tô dando resposta e não estou justificando e não estou achando que é escolha. Tá? Não, eu acho que cada situação é uma situação. Quem tem gente na família que é homossexual sabe muito bem do que eu estou dizendo. As pessoas que mais sofrem são as pessoas mesmo, porque por ter que aguentar a homofobia, né? Isso dentro da igreja, onde não deveria ser, não deveria ter isso. As pessoas deviam se sentir incluída e não se esforçando, não, incluída. Tipo assim, é ela com Deus, entendeu? Acho que já basta o que ela enfrenta, né? Já basta o que ela enfrenta, ela com Deus, já. Então, deixa ela, né? Acolhe só, ama, traz para perto, não olha torto, né? Porque assim, a gente, em vez da gente trazer para a gente acaba jogando mesmo no abismo, mesmo, né? Tipo assim, eu não vou na igreja porque as pessoas ficam me olhando torto. Às vezes as pessoas nem estão olhando, mas a pessoa já está tão assim, ela já sofre tanto dela mesmo, e que ela começa a achar que todo mundo está olhando. E se a gente olha, então, piora um pouco. Então a gente precisa amar as pessoas. O amor incondicional do tipo de Deus, independente de quem são elas. Independente que se você já deu uma chance, se você já trouxe para perto, que se você cuidou e que a pessoa caiu de novo, né? Essa mulher veio aqui, falou para mim que estava apanhando e de repente está lá com o homem de volta. Eu não entendo isso. Não vamos querer, vamos amar? Sem a gente querer entender? Sabe por quê? Porque quando a gente ama, quando a gente traz para perto, a gente evita que esse homem mate essa mulher. É verdade. Entende? A gente evita isso. A questão do comportamento familiar, ele vai ser muito explicitado no sucesso ou não de filhos ou de vida, mas a pessoa que se planeja bem, ela vai ter condição de pegar e colocar um filho na faculdade. A pessoa a gente veio de uma casa agora há pouco, onde a pessoa estava balançando a criança na rede. Você vê pai balançando criança na rede ultimamente? Você vê pai indo jogar bola, soltar pipa, você vê quem vê aqui, ó o Gustavo lá atrás. A gente fazia isso com os nossos filhos, a gente ia levar eles para pescar, e vocês sabem o que a gente ia levar? Levava de ônibus. Isso. As pessoas estão achando, o santo, as pessoas na cidade conhecem teu carro, as pessoas na cidade conhecem você, as pessoas conhecem quem que é sua esposa, quem não é a sua esposa. As pessoas sabem, as pessoas sabem. Aí a pessoa chega tudo esculhambada dentro da igreja, entendeu?
com uma coisa que não é da igreja, é dela, entendeu? A gente está para cuidar e amar e tirar carrapicho e orar por cura de bicho de pé, de frieira, de tantas outras coisas. Você pode chegar, meu filho, a gente vai orar por você. Agora, meu amado, as coisas precisam mudar, ser alinhada. Quando o Senhor fala a respeito da ceia do Senhor, fala assim, examina, pois, o homem e come. Ele estava falando para uma situação e ele falando assim para as pessoas para participarem da mesa, ele falando assim, olha, vamos esperar uns pelos outros. Quando ele estava tratando dessas coisas, Paulo estava falando ali, estava tendo um problema lá, no meio da igreja de Corinto a respeito de uma questão sexual que estava acontecendo dentro da igreja. Isso Então, mesmo. você acha que essas coisas não precisam ser tratadas? Uma laranja colocada no meio de um pote de muita laranja vai apodrecer as outras. Então, meu amado, se você está tendo a oportunidade de se alinhar, de fazer parte da mesa do Senhor, de ter essa experiência, nós somos igreja. É que as pessoas não estão entendendo o que nós somos. Nós somos igreja. Então, a gente tenta viver uma vida reta, uma vida íntegra. A gente tenta andar com muito amor, a gente tenta expressar quem nós somos, porque nós somos assim. A palavra vai dizer que todo aquele que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Então a gente anda como filho de Deus. Você vê o mundo abraçando as pessoas, tá a igreja lá fora abraçando. A gente tá com um projeto lá na Iaiá, onde as pessoas estão dando banho nos moradores de rua. Onde a gente está alimentando as pessoas, trocando. Quem está fazendo isso? É o Zé, o Mané, o Quequé? Não, é a igreja. A igreja está. A gente está aqui falando para você, é a igreja, é o nosso tempo aqui, é quem nós somos. Nós somos isso aqui que vocês estão vendo. A gente é família, a gente é isso aqui. Se você me olhar na rua, eu sou a mesma pessoa. A gente faz trabalho também no Rema Prisional, e o que a Valdenice falou a respeito do nome de filhos de crentes são muitos. A religiosidade impera mais do que o amor nos lares. Quando os lares, lugar de amor e respeito, tiver a palavra de Deus como instrumento para não matar, mas construir, para fazer crescer, para produzir fruto. Ei, pai, assim, não desista do seu filho na oração. Não fique com maná. Ei, é tão bom. Maná era para ser comida diária. Então não era para ser guardada no bolso porque apodrece. A gente insiste. A gente tem pessoas na nossa família que ainda não são cristãos e a gente tenta se comportar da melhor forma possível. O comportamento alinhado com a palavra vai produzir frutos que permanecem. A gente até hoje ora e a gente não deixa de orar. A gente sabe que Deus não é esquizofrênico, mas a gente está lá, Pai, muito obrigado. A gente acredita em restauração nas famílias. A gente continua orando. Um tempo da nossa vida, talvez por a gente estar atravessando uma situação muito difícil, a gente pegou e olhou para o lado. E às vezes pode até vir um pensamento assim diferente de vocês ainda vão cuidar de pessoas. Vocês ainda vão cuidar de famílias, mesmo aquelas que jogam as setas, porque às vezes você espera que é o capeta, o lapeta que joga, né? Mas às vezes é gente que está tão perto. Então eu quero dizer para você, não desista de pessoas, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos. Seus filhos são herança do Senhor. E Jorge, o Senhor tem guardado a casa. Ontem à noite, os jovens fizeram uma live com Lenice, lá do Rio de Janeiro, do Verbo Pedra. E o tema era abuso sexual, né? Trauma e restauração, né? E ela falando uma coisa que ela falou muito interessante ontem, né? Que é uma estrutura que acaba danificando as famílias, que é o abuso. Ela me fez olhar por um aspecto bastante interessante, né? Às vezes a gente vê determinadas mulheres que elas abusam, né, na vestimenta, e algumas pessoas dizem, também se vestindo daquele jeito, só podia ser atacada, né, ser abusada. Mas ela falou uma coisa interessante. Ela disse, olha, o que está em questão não é se ela vestiu ou deixou de vestir, mas ela é a vítima, né? A criança, a jovem, ela é a vítima. Então, às vezes, as pessoas estão mais olhando pelo o que levou, mas esquece que as pessoas elas são vítimas, né? O homossexual, nessas pessoas que foram aí afetadas pelas estruturas familiares dentro de casa,
Elas querem chegar na igreja e elas não querem ser rotuladas como as demais. Elas querem entender que elas são vítimas, né? E a igreja precisa olhar para elas com um olhar de que, como uma vítima que foi alcançada, danificada, a igreja está justamente para dar esse suporte. Ela disse também que ela foi abusada, né? E uma coisa muito importante que pesou para ela no momento, até para casar mais jovem, né, tudo, e não pensar distante da família, foi ela ver o pai e a mãe dentro de uma estrutura, de uma base tão sólida, que foi aquilo que ela disse: rapaz, eu tinha um pai, eu tinha uma mãe dentro de casa. Então, eu vi, né, meus pais, uma família que tinha uma estrutura. Então, você que está assistindo essa live, né, você que preserva as estruturas, a base familiar, você vai ser uma porta, né, que vai se abrir quando teu filho ou tua filha passar por determinadas situações, ou até, né, uma situação como essa, que mexe com a estrutura, né, através de um abuso, ou sei lá, que leva também ao homossexualismo, com muitos casos que a gente já teve a oportunidade de aconselhar. A questão dos direitos e deveres está muito posto sempre. Tem muita gente na igreja que acha que tem muito direito, mas esquece que tem dever também. Verdade. Assim é na sociedade também. O que as pessoas não entendem, ou acham que não entendem, que seria melhor que, se elas cuidassem de 20% a 50% da vida delas, elas trariam menos problema para todo o ambiente sociológico que ela está inserido. Quer seja igreja, quer seja família, quer seja escola, trabalho ou qualquer outra coisa. Se você é preguiçoso e você senta no banco, a Bíblia vai falar assim, vai ter com a formiga o preguiçoso. Entendeu? Você tem que prestar atenção em quem você é. Em quem você é, né? Quando ninguém está vendo. Né? Essa é a primeira fala. Com relação a essa questão, a Valdenice fala muito uma coisa. Essa situação do homossexualismo, ou do abuso, ou de tantas outras coisas, nem a pessoa se aceita. É verdade. Cabe a nós receber. Na Igreja Católica, tem um momento que a gente chama que é o momento da acolhida. Né? Nós podemos acolher as pessoas? Essa é a pergunta para a igreja e para as famílias. Você pode continuar acolhendo seu filho, que às vezes não tem sido aquela ovelha que tem vindo para dentro do aprisco? Será que, se você visse aquele exemplo, aquela historinha, que muitos acham que é historinha, que o pastor foi atrás daquela única ovelha, porque quando olhou não estava dentro do aprisco, será que você se sentiria valorizado? Nós somos essa igreja. A gente ama as 99, a gente nunca deixou. Lodônio e Marivânia estão aí. A gente ama as 99, mas a gente vai atrás de uma. A gente vai atrás. Se tiver uma, a gente vai atrás. A gente ama, a gente se esforça. Vocês acham que a gente não tem sentimento? Às vezes os pastores ou pessoas bem-sucedidas em famílias, a gente tem. A gente tem dificuldade, mas a gente sabe aonde é a fonte. Então, essa questão do abuso, ou do abusador, ou da questão do bullying, que é muito parecida, a mesma coisa, tem gente que gosta de muito fazer brincadeira, mas quando é feito brincadeira com ela espana. Então, você tem que olhar o seu comportamento. Quem tem que olhar o seu comportamento é você, filhão. A Bíblia nos ensina, nos argue, a Bíblia vai falar muitas coisas para nós, mas o nosso comportamento, a gente pode cuidar do nosso comportamento. A Bíblia vai falar assim: o amor é paciente, o amor não se comporta mal. Verdade. Né? Vai, meu amor, não abusa aí, que a Anice gosta, é o tempo que ela mais ama. Oi. E fizeram uma pergunta aqui, pediram para você explicar o que é um relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo de uma forma bem prática. Tudo que vai contra o que eu acredito, né? A pessoa quer, eu coloquei uma roupa, vamos pensar, né? Eu tenho um namorado e aí eu me arrumei para ir para a igreja. Aí esse meu namorado disse para mim: não, tira essa roupa que você não vai com ela, não. Aqui você não sai com ela, e daí a pessoa cede, né? Basta ceder uma vez para ela entrar nessa situação
do relacionamento abusivo. E assim, pasmem vocês que isso não é só no casamento, não, é no namoro. Tem um monte de namoro de abusivo que o cara manda, que o cara não deixa passar batom, que o cara não deixa sair com as amigas, que o cara não deixa uma série de coisas, né? E isso, enquanto mães, né? Nós enquanto mães, nós temos que nos aproximar das nossas filhas, dos nossos filhos e estar conversando sobre todas essas coisas, né? Para elas entenderem o que é um comportamento. Espera aí, o corpo é meu, né? Quem tem que banir alguma coisa do meu corpo sou eu, e quando eu sou amiga do Espírito Santo, ele já me orienta, me alienta, né? Então não preciso de ninguém falar as coisas para mim. Então uma coisa é a sua mãe te aconselhar, te orientar, o seu pai te orientar, do que uma pessoa que você está namorando e devia cuidar de você, te proteger, que é isso que a gente espera, né? Não, a pessoa quer mandar, a pessoa quer achar que ele manda em toda a situação. E, na verdade, se não é proibido, vira mesmo relacionamento abusivo, sim. É namoro abusivo, casamento abusivo. Isso. E as pessoas acham que é só na pancada, é só no ato físico, não, às vezes é com palavras, às vezes é no meio da comunidade que você está, alguma questão que exceda, tudo que é excesso demais, você tem que tomar cuidado. E assim, Marivânia, tem um ciclo da violência doméstica, né? Que ele dura assim, de 10 a 12 anos para a pessoa entender que ela está passando por isso, para ela poder querer sair disso. E tem gente que não vai nesse ciclo, não. Tem gente que passa a vida toda, morre. Na primeira rodada eu devolvia 2. Meu Deus! Pois é, dando que se recebe, né? E, na verdade, olha, a gente, enquanto igreja, a gente deve ensinar, deve ter estudos sobre isso, conversar mesmo com as moças, explicar essas situações de violência, o que é violência, porque às vezes a pessoa está tão acostumada a ver o pai tratar a mãe mal, que para ela é normal. Normal ver meu pai e minha mãe se tratarem assim. Então, assim, homem tem que amar, cuidar, proteger, né? Se a gente partir do que Deus diz, né? Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Gente, não tem. Essa é a resposta de tudo. Essa é a resposta de uma família harmoniosa. Pode vir dificuldade? Vai vir? Vai. Mas se está munido da palavra, passa por cima. Situações que as pessoas olham fora e falam assim, eu não acredito. Não separou? Não separou, está afirmado na palavra. Não tem o porquê. Né? Quando a gente está no centro da vontade, as coisas só vão acontecer. É fácil? É fácil permanecer num casamento? Não. Tem dificuldade? Tem. A gente também não pode se iludir, e quando eu escuto alguém falar assim, mas eu não tenho problema nenhum. Ali já tem um problema. Precisa admitir. Eu não brigo. Eu sou anjo. Precisa admitir que tem dificuldade, porque a Valdenice nasceu aqui em Campo Grande, a família veio lá do Nordeste, o Jorge nasceu em Rio Verde, e a família veio de São Paulo, do Paraná, e de repente a gente se encontrou, e assim, o que são valores, muitas vezes, de uma família não são valores para outra. 1 minuto para terminar. A gente ama vocês são lindos. Pode mandar pergunta para a gente responde. A gente é muito legal, a gente beija na boca, a gente, entendeu? Tem uma família top, mega da galáxia, é isso aí. Amém. E é para privilégio estar com vocês. Amém. Dizer também que nós não somos donos da verdade. É verdade. É o que a gente tem buscado viver nas nossas vidas, né, no nosso casamento, e entender também que a gente precisa olhar para os lados. Tem muitas famílias, principalmente famílias de líderes, de pastores, andando sozinho, morrendo sozinho. Né? Eu falo assim que a gente tem um chamado para socorrer família,
E é que Deus nos deu. E uma certa feita, eu falei com Deus assim, ó, Tá acabando. Deus, eu não entendo por que as pessoas... E Paulo, Deus tá fala, acabando. Paulo, tá acabando. te chamei para cuidar. Tchauzinho. Obrigado. Foi uma bênção. A gente vai se vendo, tá bom?